Amém, amém. Muito buenas noches. Buenas noches. Quem está feliz, levanta a mano. Los dos manos, por favor. Um saludo para toda Sudamérica, para todas as 3 Américas, para todo o mundo. Desde Buenos Aires, nós estamos muito felizes, muito contentos por estar começando uma vez mais nossa predicação. Um abraço para cada um abraço para cada família, um abraço para cada igreja. Bem-vindo, que a paz do Senhor esteja em seu coração, em sua vida e em cada um de nós também. Bueno, eu quero enviar um saludo especial, um carinhoso abraço a todos os países que estão conectados com nós. Em nosso país que nos recebe, Argentina, um abraço para a Argentina, um aplauso para a Argentina. Bendiciones. E agora um saludo especial para Chile, um aplauso para Chile, um abraço para todos os chilenos. E agora um saludo, um aplauso especial para Peru. E um aplauso especial para Paraguai. E um aplauso especial para Equador. Um abraço a todos os irmãos e amigos de Equador. E um aplauso para Uruguai. Bendiciones. E um aplauso especial para Bolívia. E agora um aplauso para todos os países das 3 Américas e América do Norte, América do Sul, América Latina. Um aplauso. E falta um aplauso especial para os amigos internautas, para todos que estão conosco por la web. Que maravilha. E eu quero enviar um abraço especial para as universidades que estão conectadas conosco, como os alunos da Universidade Adventista del Plata, alunos da Universidade Adventista de Bolívia, da Universidade Peruana Unión, Universidade Adventista de Chile, a Universidade Adventista de Paraguai e também Instituto Superior de Equador. A todos os alunos de teologia que estão conectados com nós neste programa especial. Muito bem. Como está tu coração? Tranquilo? Como está sua vida espiritual? Está bem? Nesse momento, vamos ter alguns minutos para reflexionar acerca da palavra de Deus, porque Deus está conosco. Amém? Deus está aqui, amém? Estou seguro que há poder em la palavra de Deus. Vamos então abrir a palavra de Deus. Vamos para Romanos capítulo 1, ou capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Atenção, porque vamos ler hoje 3, 4, 5 textos em diferentes livros da Bíblia. Romanos 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primero al judío y también al griego. Hermanos queridos, Pablo predicou, escreveu acerca de esse tema. No me avergüenzo del Evangelio. E por que Paulo afirma que não tem vergüenza del Evangelio? ¿Por quê? Porque Pablo tuvo uma experiência impressionante. Pablo era um perseguidor da igreja. Pablo antes se chamava Saulo e era uma pessoa que não entendia, não compreendia o mensaje
cristiana apresentada e predicada por Cristo. E um dia Pablo teve um encontro com Cristo Jesus. E a partir desse encontro, Pablo viveu um momento de cambio. Cambiou seus pensamentos, seu coração e sua vida. E Pablo agora escreve o seguinte: eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho medo de ser um testigo do Evangelho, um testigo de Jesus, um testigo da palavra de Deus. E Pablo usa uma frase que impressiona: porque o Evangelho é poder de Deus para salvação. Mira, para Pablo, Evangelho é muito mais do que buenas notícias. Muito mais que buenas notícias. Para Pablo, Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Eu vou perguntar a vocês: que é Evangelho para Pablo? E vocês devem contestar-me assim: é poder de Deus para salvação. Vamos a ver. Que é Evangelho para Pablo? Está bueno, pero podemos melhorar isto. Para Pablo, que é Evangelho? É poder de Deus para salvação. Amém? Então, Evangelho é poder de Deus. Você crê ou não crê? Se crê, levanta a mão. Não, um pouco mais. Repita comigo: eu, mais forte, eu creio no poder do Evangelho. Amém? Se crês, nesta noite serás salvo por el poder de Deus. Amém? Porque o poder de Deus é suficiente para salvar, para cambiar tu vida, tu coração e tu família e tu matrimônio. Ou seja, aqui temos em nossas mãos o Evangelho de Deus, que é poder transformador, é poder que cambia, é poder que conduz nossa vida de uma maneira diferente para a honra e glória de Deus. Irmãos, quando leemos assim, não me avergüenzo do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, eu pergunto: Evangelho é solamente 4 livros da Bíblia, como Mateus, Marcos, Lucas e Juan, os 4 evangelhos? Evangelho na Bíblia solamente involucra os 4 livros, como Mateus, Marcos, Lucas e Juan? Não. Sabes que está escrito em Apocalipse? Vamos para Apocalipse capítulo 14. Que está escrito acerca do Evangelho? Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. Atenção, irmãos, atenção para esta leitura, para este versículo. Entonces vi a outro ángel que volava por el cielo com el evangelho eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nação e tribo, língua e pueblo. Mira, irmãos, uma frase: entonces vi a outro ángel que volava por el cielo com el evangelho eterno. Apocalipse usa uma frase: evangelho eterno. Evangelho eterno. Outra vez, evangelho eterno. Então, não estamos falando acerca de um evangelho temporário, um evangelho que tinha tempo para cerrar. Não, estamos falando acerca de um evangelho eterno. E eterno é o evangelho de Deus, é o próprio Deus, é eterno. Então, se Deus é um Deus eterno, sua palavra é eterna. Se Deus é eterno, o evangelho é eterno igual. Por lo tanto, não se pode apartar, não se pode separar evangelho de Deus, Deus do evangelho. Ou seja, se alguém crê em Deus, há que crer em sua palavra. Se alguém crê em sua palavra, há que crer em Deus, porque não se pode separar. Deus é um, sua palavra é outra. Não, porque o evangelho de Deus é eterno.
y Dios es eterno. Entonces estamos hablando y predicando acerca del evangelio eterno. Si es eterno, Él produce un milagro y un cambio para la eternidad. Amén. Es una obra no para esta vida, no para vivir 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. No, porque la vida humana solamente nos é possível viver 50, 60, 70, 80 anos, nada mais, ou não mais. Agora, de acordo com a palavra do Senhor, o evangelho de Deus é eterno e produz uma obra eterna. Todo aquele que estuda a Bíblia, todo aquele que abre seu coração, que entrega sua vida a Jesus, tem a vida eterna. Amém? Porque estamos falando acerca do evangelho eterno, que é a palavra de Deus. Agora, mira, evangelho não é solamente uma parte, uma porção da Bíblia. Evangelho é toda a Bíblia, toda a palavra do Senhor, toda a palavra. Por exemplo, podemos dizer assim: vamos ler o evangelho de Éxodo. Éxodo. Vamos a ler o evangelho de Apocalipse. Vamos a ler o evangelho de Romanos, porque evangelho é toda a Bíblia, toda a palavra do Senhor. Irmãos, evangelho é o poder de Deus, é a palavra de Deus, a palavra, toda a palavra, 1189 capítulos, 31.102 versículos, 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Toda a palavra, toda a palavra é evangelho de Deus. Toda a palavra. Bem? Tranquilo? Ok. Então, vamos ler algumas frases no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Atenção, irmãos queridos que nos acompanham em uma igreja, em uma casa, em um grupo pequeno, em um salão, quizá em uma casa com sua família. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Entonces dijo Deus: haja luz, e hubo luz. Mira, Deus dijo, habló. Se habló, é palavra. Se é palavra, é evangelho. Se é evangelho, tem poder. Se tem poder, cambia a vida das pessoas. Amém? Versículo 6. Gênesis 1, versículo 6. Depois dijo Deus: haja um espaço entre as águas. Mira, dijo Deus, habló Deus, habló. Mira Deus hablando. Isto é palavra, isto é evangelho, isto é poder. Mira o poder criador. Haja luz, e hubo luz. É poder, é evangelho. Evangelho é poder de Deus, é poder para criar. Haja luz, produzca isto, produzca aquilo, produzca. Mira o versículo 9. E Deus dijo: juntas-se as águas. Versículo 11. Depois dijo Deus. Versículo 14. Entonces dijo Deus. Versículo 16. E Deus hizo las grandes lombreiras. Versículo 20. Entonces dijo Deus. Versículo 24. Entonces dijo Deus. Versículo 26. Entonces dijo Deus. Versículo 29. E dijo também Deus. Mira, Deus hablando, creando as coisas, todas as coisas criadas por su poder, por su palavra. Solamente Deus usou a palavra para criar. E se usou solamente a palavra para criar, aí está a palavra poderosa, aí está o poder da palavra de Deus, aí está o poder do evangelho de Deus. Poder em la criação, poder para criar, poder para hacer todas as coisas. E sabes que passou? Com esta palavra
criadora, com esse evangelho criador. ¿Sabes qué pasó? Vamos a ver en Juan, capítulo 1. Evangelho de Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Juan, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Atenção, amigos queridos que nos acompanham em Brasil, em Chile, por favor, em Bolívia. Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Acá tenemos una expresión, verbo. El principio era verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Verbo, 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 verbo. ¿Qué es verbo? Verbo es una palabra en acción. Verbo es una palabra en acción. ¿Ok? Ahora mira qué pasó. Versículo 14. Juan 1, 14. Y el verbo, ¿qué pasó? Se hizo carne y habitó. ¿Dónde habitó? Entre nosotros, lleno o lleno de qué? De gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Hermanos, por favor, levanta la cabeza y mira aquí. Mírame, por favor. Mira. El verbo se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne? Cristo Jesús vino a este mundo, nació de la Virgen María, habitó entre nosotros, vivió entre nosotros. El verbo se hizo carne. Verbo, la palabra se hizo carne. La palabra creadora ahora es la palabra para redención, para salvación. La palabra fue usada por Dios para crear, y ahora la palabra vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra encarnada, ¿se entiende así? La palabra que se encarnó, que tornou-se carne, que vino a este mundo, como dice aquí el versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está, Cristo Jesús vino a este mundo como sendo Cristo, Ele próprio, la palavra encarnada de Deus. Porque quando Cristo viveu neste mundo, não existia esta parte do Novo Testamento, não existia. Solamente existia o Antigo Testamento. ¿Sabes por que não existia o Novo Testamento? Porque Cristo é a palavra de Deus. Ele é o Evangelho de Deus. Cristo é a palavra. Cristo é o Evangelho de Deus. Entende? Está claro? Vamos a ver uma outra cita. Se Cristo é o verbo divino que habitou entre nós outros, se Cristo é a palavra encarnada e viveu, caminhou, predicou, anduvo entre nós outros, então, como Cristo trabalhou? Que predicou? Como foram suas palavras? Vamos para Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Juan 5, versículo 8. Mira, Juan 5, versículo 8. Este texto, este versículo é muito importante para a compreensão deste contexto. Juan 5, 8. Jesús les dijo: levántate, toma tu camilla e anda. Aqui temos, irmãos, la sana
de uma pessoa que vivia o que vivió como paralítico, el paralítico de Betesda. E Cristo disse assim: levanta-te, toma tu camilla e anda. Eu pergunto, irmãos, qual foi a maneira que Cristo usou para sanar este homem paralítico? Cristo usou um remédio especial para sanar esse homem? Qual foi? A palavra. A palavra. A palavra usada para criar é a palavra usada para sanar. Amém? Há poder em la palavra para criar. Haja luz. E agora levanta-te e camina. La mesma palavra. La mesma palavra. De acordo? Então, nesta noite, esta palavra encarnada, que é Cristo, está aqui conosco. Está aqui conosco. ¿Sabes para quê? Para sanar nosso coração, para sanar nossa vida, para cambiar nossa história. Cada um, você que está mirando, e você, e a vós, né? E a vós para a Argentina, e a cada um que está em cada país. Esta palavra que encarnou é Cristo. Por lo tanto, irmãos, quando Pablo disse: eu não me avergüenzo del evangelho, sabes que Pablo estava falando? Eu não tenho vergonha de Cristo Jesus, eu não tenho vergonha de Jesus. Antes eu era um perseguidor de Jesus, pero agora eu aceito a Jesus em meu coração. Eu não tenho vergonha mais, porque agora Cristo entrou em minha vida e cambiou minha história. Então, evangelho para Pablo não é solamente um livro com palavras, não. Para Pablo, evangelho é uma pessoa. Evangelho é uma pessoa, um homem, pero não é qualquer pessoa, não é qualquer homem, é Cristo, o homem, Hijo de Deus, nosso Criador, nosso Redentor, aquele que morreu em la cruz, ressuscitou, está vivo e está aqui entre nós. Então, Pablo apresenta a Cristo como a solução para os problemas do mundo, a solução para cada um de nós. Como passou em la vida de um matrimônio, como passou em la vida de Pablo e de sua esposa, sua senhora Nelda. Os dois viveram uma experiência impressionante. Mira seu nome, Pablo. E Pablo Campo Verde foi um oficial da polícia, pero agora está jubilado, está retirado em Equador. E Pablo, irmãos, com sua esposa e sua família, pertencia a uma igreja que tem um foco na reforma, igreja reformista, de la reforma. E um dia, seu filho Marco tomou uma decisão de estudar um pouco mais a palavra de Deus, de fazer um exame de evangelho. Estudou a palavra, pesquisou, hizo uma pesquisa profunda da palavra de Deus. E sabe o que passou? O poder do evangelho cambiou a história de Marcos, que depois cambiou a história de seu padre, que depois cambiou a história de sua madre, e depois cambiou a história de seus irmãos, e cambiou a história de todos, porque Marcos que está acompanhando-nos agora em Equador, Marcos foi à Universidade Adventista, estudou teologia, e agora é um pastor da Igreja Adventista. Amém? E então, Marcos, aqui está seu papá e sua mamá. Eu vou fazer um pedido para ti, Ricardo. Um pedido que não está em nosso programa, não está em script. Por favor, pode tocar a marcha nupcial? Agora, vamos. 1, 2, 3. Acá.
Aí, que maravilha. Bendiciones. Bendiciones. Esse é Pablo e Nelda e seu filho Marco. Pablo, contento? Sí, feliz. Muito feliz, muito contente, hermana. Bendiciones, porque a palavra de Deus alcançou tu coração, tu família, e agora chegou o momento de empezar uma vida nova. Amén. Amém? Alabado seja Deus. Vamos para já. Pastor Lozano já está aí esperando, e vamos pedir que Pablo e Nelda passem juntos aí, para juntos nascer de novo, outra vez, seguindo a ordem de Cristo Jesus. Que lindo. Querida irmã Nelda, sua decisão e de seu marido Pablo foi maravilhosa, e de acordo com esta decisão, para ter seus pecados perdonados, para empezar uma vida nova com Cristo Jesus, e juntamente com ustedes, há pessoas em Equador, há vários pastores, igrejas, que nesse momento recebem em la água, em el tanque, pessoas que serão bautizadas. E assim, pastor Lozano e todos os pastores do Equador, cumprindo a ordem de Cristo, ele ou eles bautizam a ustedes em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeiramente, Pablo. Aí está. Que maravilha. Agora sua esposa Nelda. Que maravilha. Alabado seja Deus. Que maravilha. Bendiciones, bendiciones, hermanos queridos. Há poder em la palavra de Deus, há poder no Evangelho de Deus. Pablo, el predicador, la base de nuestra prédica dessa noite, disse: não me avergüenzo del Evangelho, porque es poder de Deus para salvação. Não me avergüenzo. E eu pergunto: tu tens vergüenza do Evangelho? Tens vergüenza de tomar uma decisão? Tens vergüenza de passar por las águas bautismales? Tens medo de fazer uma decisão? Eu estou predicando a alguém que tem muita plata, que tem muito dinheiro. Estou falando a um empresário que tem todo, pero falta Jesus em seu coração. Amigo, és um chamado para ti, és um chamado para usted, para vós. Estou falando a um empresário que perdeu todo, que não tem nada, perdeu toda a plata, todo o dinheiro, e está aí depressivo, está aí em uma cama, está acompanhando-nos em um hotel ou em sua casa. Perdeu todo, não tem força para viver. Estou falando a uma mulher que todavia está apartada de Deus, com uma vida lejana da palavra de Deus. Estou falando a um jovem que está vivendo em las drogas. Estou predicando a alguém que tem vícios, que necessita cambiar, que necessita empezar uma vida nova. Estou falando a um médico que ajuda tantas pessoas, pero falta uma ajuda para você, para vós.
esta noite, eu quero dizer a ti, a usted, que há poder em la palavra de Deus. La palavra creadora é a palavra que sana, la palavra que transforma, que cambia, que hace milagros. Então, não tenha medo. Se tu viniste nessa noite com uma herida em tu coração, se há em tu vida algo que está alejando-te de Deus, venga, abra tu coração.